O assunto de hoje é inveja. Você já sentiu aquela pontada amarga no peito quando alguém ao seu redor conquista algo que você desejava? Talvez nem deseje mal a essa pessoa, mas algo dentro de você se contrai. Você se pergunta, por que não eu? E de repente, o sucesso do outro vira um espelho cruel do que você ainda não tem. Você sorri por fora, mas por dentro sente uma dor que não sabe explicar. Isso não faz de você alguém ruim, faz de você alguém humano. A verdade é que a inveja não nasce do ódio, ela nasce da dor. Da dor de se sentir pequeno, do medo de não ser suficiente. E essa emoção, por mais incômoda que pareça, é uma chave poderosa para entender o que o seu cérebro esconde. A neurociência revela que a inveja é menos sobre o outro e mais sobre suas próprias feridas não resolvidas. Hoje, vamos atravessar essa emoção com coragem, porque entender a inveja é o primeiro passo para transformar comparação em consciência e dor em crescimento. A inveja ativa áreas muito específicas do seu cérebro. Uma das principais é o córtex cingulado anterior, que está diretamente envolvido na comparação social. Quando você vê alguém obtendo algo que você gostaria de ter, seja sucesso, beleza, dinheiro ou reconhecimento, essa região se acende como um alarme. Mas por que isso acontece? Porque, evolutivamente, o ser humano aprendeu a se posicionar em grupos sociais através da comparação. Saber quem tem mais ou menos poder, mais ou menos recursos, era uma questão de sobrevivência. Nos tempos modernos, essa comparação não parou, só mudou de forma. Agora ela acontece em silêncio dentro da sua cabeça. Ou pior, de forma escancarada nas redes sociais. Você não sente inveja porque é mal intencionado. Você sente porque seu cérebro está interpretando o sucesso do outro como uma ameaça à sua identidade. E quando isso acontece, você não vê mais o outro como um espelho, mas como um risco. Mas a parte mais perigosa da inveja não está no que ela te faz sentir, está no que ela faz você pensar. Porque o cérebro, ao detectar essa ameaça social, tenta restaurar sua sensação de valor, e é aí que entram as distorções cognitivas. Você começa a diminuir o sucesso do outro na sua mente. Ela só conseguiu isso porque tem sorte. Ele deve ter feito alguma coisa errada para chegar lá. Isso nem é tudo isso que parece. Esses pensamentos não são cruéis. Eles são um mecanismo de defesa. O seu cérebro está tentando te proteger da dor de se sentir inferior. Mas essa proteção tem um preço. A cada vez que você tenta rebaixar o outro para se sentir melhor, você reforça em si mesmo a ideia de que não é capaz de chegar lá com autenticidade. Ou seja, a inveja não te diminui apenas por dentro, ela te sabota por fora também. E o pior, ela te afasta das pessoas e das oportunidades que poderiam te inspirar. A neurociência também mostra que a inveja não apenas ativa a dor, ela estimula o centro de recompensa quando o outro falha. É desconfortável admitir, mas em alguns momentos seu cérebro pode sentir alívio ou até prazer ao ver o outro descer de onde estava. Isso se chama Schadenfreude, um fenômeno real e documentado em que o cérebro responde positivamente à queda de alguém que você inveja. Mas por que isso acontece? Porque o sucesso do outro reforça a sua insegurança e a queda dele alivia essa tensão interna. É como se, por um instante, você se sentisse menos sozinho na sua dor. Mas essa sensação é vazia. É como tomar água salgada para matar a sede. Parece satisfazer, mas só aumenta a secura interna. A verdadeira cura da inveja não está no outro cair, está em você se levantar, se reconhecer, se acolher e entender que o brilho alheio não apaga o seu, apenas aponta onde ainda falta luz dentro de você. O mais curioso é que a inveja muitas vezes revela exatamente aquilo que você mais deseja, mas não teve coragem de admitir. Ela aponta para seus sonhos adormecidos, seus talentos abafados, suas vontades escondidas debaixo de julgamentos e medos. Quando você sente inveja de alguém que viaja ao mundo, talvez o que seu cérebro esteja dizendo é:
você também quer liberdade. Quando sente inveja de alguém que se expõe com coragem, talvez a mensagem seja: você também quer ser visto. A inveja não é um veneno que deve ser reprimido. Ela é um sintoma emocional com uma mensagem importante. E quando você silencia esse sentimento com culpa ou vergonha, perde a oportunidade de se conhecer mais profundamente. O que você sente pelo outro diz muito mais sobre suas dores do que sobre os méritos alheios. E se você tiver coragem de olhar para isso sem se julgar, verá. A inveja pode ser o início de um novo caminho. Um caminho que começa onde você mais dói e termina onde você finalmente se autoriza a brilhar. Mas para transformar a inveja, você precisa interromper o ciclo da comparação automática. E isso começa com uma mudança de consciência. Em vez de perguntar por que ele tem e eu não, pergunte: o que isso está me revelando sobre mim? Esse é um exercício de neuroplasticidade. Cada vez que você muda a forma de interpretar uma emoção, você altera conexões no seu cérebro. Você treina a sua mente para sair da dor da comparação e entrar na curiosidade da autoexploração. A inveja deixa de ser uma acusação e vira um mapa. Um mapa que aponta suas lacunas, seus medos, seus desejos e, principalmente, sua capacidade de crescer. Porque quando você sente inveja, na verdade está vendo algo que reconhece como possível, só ainda não se permitiu alcançar. E quando você entende isso, o sucesso do outro deixa de ser um incômodo e se transforma em um lembrete de onde você ainda pode chegar. Transformar a inveja não significa eliminá-la, significa aprender a ouvi-la sem se deixar dominar por ela. O primeiro passo é a autoobservação sem julgamento. Sinta a pontada no peito, reconheça a comparação, perceba a emoção e então pergunte a si mesmo: o que estou sentindo falta em mim? O que essa conquista do outro está me mostrando sobre meus próprios sonhos? Com o tempo, você perceberá que a inveja pode ser uma bússola. Ela aponta onde você ainda se sente pequeno, onde ainda carrega insegurança, onde precisa de mais compaixão com sua própria jornada. Porque o problema não é o outro estar brilhando, é você ter esquecido do seu próprio brilho. E ao se reconectar com ele, ao acolher sua história com verdade, você descobre que não precisa competir. Você só precisa florescer no seu tempo, com suas dores, seus passos e a sua própria luz. A verdade é que todo mundo já sentiu inveja em algum momento. Não importa o quão evoluído, espiritualizado ou bem-sucedido alguém pareça, o cérebro humano é vulnerável à comparação. Mas há uma diferença entre quem é escravizado por ela e quem a transforma em aprendizado. O primeiro se consome, se sabota e se esconde. O segundo se observa, se compreende e se liberta. Você pode escolher qual caminho seguir. Não se trata de fingir gratidão enquanto sente amargura. Trata-se de permitir que a inveja traga à tona o que você ainda precisa curar. E a partir disso, caminhar com mais presença, mais verdade e menos julgamento. Lembre-se, o sucesso do outro nunca foi o problema. O problema é quando você esquece que também é capaz de conquistar o que deseja, à sua maneira, no seu tempo, com a sua essência. Você não precisa ser o outro. Você só precisa voltar a ser inteiro em si. Quando você começa a olhar a inveja como um espelho e não como uma sentença, algo poderoso acontece. Você deixa de competir com o mundo e começa a colaborar com ele. O sucesso do outro deixa de ser um lembrete da sua falta e passa a ser um farol, um sinal de que é possível, de que existe um caminho, de que há espaço para todos brilharem. Seu cérebro não precisa operar em modo escassez. Ele pode ser treinado para enxergar a abundância, mesmo diante da comparação. Isso exige prática, consciência e, acima de tudo, gentileza com sua história. Porque você não sente inveja porque é ruim. Você sente porque está ferido, inseguro, cansado de lutar por um lugar que, no fundo, você não acredita merecer. Mas merece. Sempre mereceu. Só precisa lembrar disso. E essa lembrança começa com um passo simples. Não fugir do que sente, mas acolher, entender
e transformar. No fundo, toda inveja carrega um pedido silencioso. Veja a minha dor, veja o que eu ainda não tenho coragem de ser. E quando você ouve esse pedido com compaixão, ele deixa de gritar. Você começa a se curar. Não comparando menos, mas comparando com mais consciência, com mais gentileza, com mais amor próprio. Porque o seu valor nunca esteve no que os outros têm. O seu valor está em quem você decide ser, mesmo diante das suas dores. E se hoje você conseguiu olhar para a inveja com honestidade, saiba, você está mais perto da sua verdade do que imagina. Se este vídeo te tocou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se quiser seguir nessa jornada de autoconhecimento com base em neurociência e alma, inscreva-se no canal Neurovida. Aqui, a gente não finge que não sente. A gente sente, entende e transforma. Juntos.